E é um imenso prazer estar com você em mais este programa. Eu espero realmente que o Espírito Santo de Deus possa estar dirigindo a minha vida e estar dirigindo a tua vida. E que juntos, nesses momentos, possamos alcançar o coração de Deus, possamos alcançar a presença do Pai, possamos ser atingidos pela presença dEle. É tão bom quando nós lutamos, perseveramos, quando de nós parte algo para realmente conseguir atingir o coração de Deus. Eu costumo dizer coração de Deus, né? Porque é uma expressão humana, porque Deus é Espírito, né? Mas nós o formamos como coração, como Deus que vê, como Deus que sente, como diz a palavra. Mas que nós possamos tocar esse Deus nesses momentos. Nós já semana passada e hoje estamos dando continuidade sobre o avivamento do Espírito Santo na nossa vida. O avivamento de Deus, e nós aprendemos que avivar significa estar vivo, estar atento, reacender, recolocarmos diante de Deus e sentirmos tocados, almejados e conquistados por esse Deus, sentir a presença desse Deus. Quando nós vimos que Deus sempre no decorrer dos tempos, Ele levanta alguém, Ele desperta alguém para avivar o seu povo, para alertar o seu povo, para exortar o seu povo. E ler Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. E senão brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Interessante que a igreja do Apocalipse é uma igreja, uma das 7 igrejas a qual Deus usou o apóstolo João quando estava confinado na ilha de Pátimo. E ele então escreveu uma das 7 igrejas da Ásia Menor, e uma delas era a igreja de Éfeso. E Éfeso, ela foi visitada na época de Paulo, na segunda viagem missionária dele, e era uma das maiores cidades do Império Romano. Era a capital da província da Ásia, chamada da Ásia Menor, cujo território pertencia à Turquia. E ali havia uma grande biblioteca, um teatro com mais de 25.000 pessoas assentadas. E a cidade, ela possuía também o porto da Ásia, ou seja, um grande porto da Ásia naquela época, se colocando assim na rota comercial do império daquela época. E foi construído um templo para a realização dos cultos. A religião que ali se praticava dentro daqueles centros comerciais, e aí também Éfeso era uma atmosfera cosmopolítica, combinando tanto a cultura grega como a cultura romana, e era uma das cidades que também tinha um grande centro religioso, o culto a Artemis. Artemis era uma deusa tradicionalmente venerada como a protetora das criaturas selvagens. Os romanos, posteriormente, eles identificaram a Artemis com a deusa Diana, mais conhecida, a deusa Diana. E foi ali nessa cidade que Paulo ficou algum tempo e alguns irmãos se converteram, e ele permaneceu ali um período superior de 2 anos. E ali, naqueles trabalhos missionários, ele então fundou essa igreja de Éfeso. E foi uma igreja muito ativa, foi uma igreja ela realmente, aquele povo se converteu e se dedicou à obra. A imoralidade, a idolatria ser tão grande, era o cúmulo do
paganismo, o cúmulo da idolatria, de todos o paganismo, a idolatria pagã que pudesse encontrar ali, havia naquela cidade. E aquele povo provou o poder de Deus. E quando eles provaram esse imenso poder de Deus, muitos se converteram, muitos se renderam a Cristo, e então numa enorme fogueira queimaram seus fetiches, os seus santos, aquilo que se prostravam, aqueles papiros mágicos, foi queimado ali naquela grande fogueira. E ali houve um grande avivamento. Houve um grande mover e manifestado o poder de Deus na época do apóstolo Paulo. O apóstolo João estava confinado na ilha de Patmos e Deus dá a revelação a ele, a todas as igrejas da Ásia Menor. Ele olha para aquela igreja, Deus olha para aquela igreja, ele diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei da tua paciência, eu sei como você tem trabalhado pelo meu nome, eu sei que vocês não têm se cansado, eu sei que vocês têm sido pessoas exímias que têm lutado contra a perseguição, vocês têm perseverado, vocês têm trabalhado, vocês não têm se cansado. Mas ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. Que abandonaste o teu primeiro amor. Era como se Deus dissesse assim: poxa, vocês realmente têm trabalhado muito, vocês têm se cansado muito, vocês têm lutado, têm batalhado, têm conquistado e feito grandes coisas pelo meu nome. Ou seja, o ativismo, vocês têm tido muitas atividades dentro da igreja. Vocês estão correndo para um lado, para o outro, vocês estão a todo vapor. Mas vocês esqueceram o principal. Vocês esqueceram o primordial. Vocês deixaram de lado aquilo que é a essência do Evangelho. Então ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aparentemente a obra de Deus estava a pleno vapor. Era uma igreja ativa, uma igreja trabalhadora. Mas a essência da igreja estava comprometida. Havia muito trabalho, pouco amor. Havia muito ativismo, mas pouca demonstração e ação e atitude aos necessitados, aqueles que precisavam. Havia muita atividade humana, mas pouca unção do Espírito Santo. E sem o amor, e sem a ação e a presença do Espírito Santo, a igreja simplesmente, ela existe. Porque é o amor que demonstra o amor de Deus. Porque afinal foi por amor que Jesus morreu na cruz. O preço que ele pagou pela igreja foi o sangue que ele derramou. E o sangue que ele derramou foi a expressão do amor dele. É por isso que ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, ou dar a vida pelos seus amigos. Você consegue entender o amor de Deus? Nós só somos uma igreja ativa, com unção e com a presença do Espírito Santo, quando o amor de Deus está em primeiro lugar. Nós bem sabemos que nós não somos perfeitos. Quantas vezes eu pego a mim mesma, às vezes em tantas repentinas atitudes, mas depois o Espírito Santo, aquele que nos relembra o Pai, aquele que nos faz relembrar a palavra, quando Ele fala ao nosso coração. E então quando Deus fala, e pela misericórdia dEle, nós então conseguimos perceber que sem o amor,
sem a unção do Espírito Santo, sem essa presença ativa de Deus, nós nada somos. A igreja pode fazer acontecer, pode fazer muitos milagres, porque é pelo dom que Deus dá. Pode dar muitas profecias, porque é um dom que Deus dá. Mas a coisa maior, e a maior de todas, é o amor. É a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que nos reanima. É o Espírito Santo que nos aviva novamente com o Pai. É por isso que eu quero dizer que avivamento não é sinônimo de barulho, de música agitada, de palmas, de gritos. Isso tudo pode sim ocorrer em nossos cultos, mas o avivamento é o resgate dos valores espirituais outroras abandonados. Começando pelo amor. E durante o reavivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo. As pessoas, elas podem ser movidas de qualquer outra forma, mas quando elas são movidas pelo Espírito Santo, há um quebrantamento, há um rendimento aos pés de Cristo Jesus. Muitas gerações, elas têm se dobrado rente aos pés de Cristo Jesus, quando são atingidas por esta atmosfera do poder de Deus, da graça de Deus. E quando isso acontece, nós somos reacendidos, nós somos reavivados. É por isso que o profeta falou, o grande profeta Isaías: ó, fende os céus e a terra e desce até nós, para que nós possamos tremer na tua presença, tremer diante de ti. Atos capítulo 2, versículo 37, a Bíblia diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Olha só, eles compungidos pelo Espírito Santo, eles disseram assim: o que nós vamos fazer? O que nós faremos? Quando eles foram tocados por Deus, eles sentiram a grande necessidade de Deus. Quando eles foram compungidos, eles disseram assim: que faremos, irmãos? Algo estranho está acontecendo, algo sobrenatural nos tocou, algo vindo do alto tocou o nosso coração. Para nós sermos resgatados e reavivados pelo Senhor, nós precisamos da primeira coisa, que é o arrependimento. Para mim ser alcançada, eu preciso do arrependimento. Atos 2:38, a Bíblia diz assim: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu já falei que avivar significa tornar vivo. E o apóstolo Pedro disse: arrependa e seja batizado, e receba então o dom do Espírito Santo. O arrependimento é aquele que nos faz ver Deus. Então, o primeiro passo para Deus avivar a obra é o arrependimento. O segundo passo é o perdão. 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A segunda coisa é o perdão. Eu preciso liberar
para receber. Liberar para receber. Quando João escreve: arrependa-te, vista onde tu caiu. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Eu tenho que deixar o convívio do pecado. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que exercer o perdão. Eu preciso buscar o caminho de volta. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependeres. Primeira coisa, lembra-te. Segundo, arrependa-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Primeiro, lembra de onde você caiu. Segundo, te arrependa. Terceiro, volte à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Sempre nos chama para o arrependimento. Depois que nós nos arrependemos, depois que nós reconhecemos e pedimos perdão, depois que nós lembramos aonde nós falhamos, depois que nós nos arrependemos, nós devemos voltar aonde caímos. Então ele diz: clama a mim, eu vou te responder. Eu vou anunciar para você coisas grandes, firmes, ocultas, que jamais passou na tua cabeça, na tua mente. Eu vou me revelar para você. Eu vou me colocar para você. O avivamento começa quando nós nos arrependemos, quando o perdão, quando a comunhão faz parte da minha vida, quando a essência, o amor faz parte da minha caminhada, quando o amor faz parte das minhas atitudes. Ele quer te avivar, começando lá onde você caiu, lá onde você parou. E ele diz: volta, lembra-te, há um Deus que tem uma grande obra para a tua vida. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Pastora Michele, que Deus possa estar te usando com graça, com poder, amém, com sabedoria. Fica a paz do Senhor, amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. É tempo de avivamento. É tempo do real avivamento. Não esse avivamento que nós temos visto por aí. Um avivamento de mostrar trabalho, crescimento, multiplicação. Mas o avivamento real se chama um arrependimento. E esse resgate a Deus, essa volta para Deus, o arrependimento, a busca pelas coisas espirituais, ela produz, sim, um crescimento saudável, aquilo que o Senhor quer. Sabe por quê? Porque para Deus,
Os fins não justificam os meios. Deus quer crescimento sim, mas um crescimento saudável, um crescimento real, onde vidas realmente possam estar caminhando para os céus, sejam salvas por Ele. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que as nossas vidas sejam a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus.